Não, nossa, 6 dias de febre já. Tá gravando, doutor? Pode começar. Ok. Então vamos começar. Hoje coube a mim fazer a apresentação do caso clínico e a Natália vai fazer a segunda parte, que diz respeito à revisão dos assuntos que aqui serão inseridos ou discutidos. Esse caso, ele é uma paciente que eu vi por 2 vezes na casinha da hepatite, depois ela migrou para o consultório, visto que ela não tinha cartão azul e estava na dificuldade para conseguir RH, enfim. Mas é um caso muito interessante e essa primeira parte da apresentação, todo o relato que ocorreu durante o acompanhamento com a médica inicial que a acompanhou. Essa é uma moça jovem, de 27 anos, bióloga. Embora seja bióloga, ela trabalha, a função dela é como professora de nível médio, ela não trabalha, obviamente, em laboratório, em pesquisa, em áreas de exposição, ela tem como função ser professora de nível médio. Uma moça previamente sadia, que em novembro de 2018, após fazer uso de um lanche num shopping desses qualquer aqui de São Paulo, algumas horas depois ela desenvolveu um rash cutâneo febril e indolor, e fez uso de Buscopan, ranitidina, que foram prescritos para uma dor epigástrica daquele momento. Ela evoluiu posteriormente com lesões orais, né, e icterícia após 5 dias do início do quadro. Ou seja, após a ingestão daquele alimento, algumas horas depois ela desenvolveu esse rash cutâneo febril, indolor, e na evolução ela desenvolveu essas lesões orais, ficou ictérica e teve um quadro febril, como descrito anteriormente. Fez uso de Fenergan, prednisona e Zinat. Houve remissão do quadro cutâneo, mas persistência do quadro febril, com uma temperatura de 38,5 diariamente e da icterícia. Negava prurido, colúria e acolia fecal. Ela buscou, então, assistência médica e, nesse momento, como ela era muito cuidadosa em acompanhar o quadro que ela começou a desenvolver a partir de então, ela tirou fotos e ela me cedeu essas fotos e me autorizou a publicá-las aqui no caso clínico. Essas lesões pequenas, eritematosas, crânio caudal, ela diz que a distribuição era de cima para baixo, pegando região anterior do abdômen, todo o dorso, membros inferiores, não pruriginosa, né, e que cedeu por volta do 3º dia. A persistência de febre do quadro de icterícia levou ela a procurar, né, atendimento médico, e a partir daí ela teve uma sequência de avaliação até o desfecho final. Em 24/11 de 2018, portanto, ela tinha uma hemoglobina de 11, hematócrito 34%, 8.500 leucócitos, com diferencial completamente normal. Plaquetas normais, as sorologias para vírus hepatotrópicos, ela era IgG anti-HBA, ela tinha anti-HBS maior que 100 e anti-HCV não reagente. Naquele momento, em 24/11, quando, na verdade, no mês que tudo começou, as transaminases TGO 49, TGP 56, para um valor de referência de 32. Uma ASLO, que foi pedida na época, que era normal, um FAN com um padrão misto, nuclear pontilhado fino denso e pontos isolados, de 1 para 320. A sorologia para vírus não hepatotrópicos, incluindo, inclusive, HIV, eram todas não reagentes, e os demais vírus, Epstein-Barr, CMV e HSV, eram IgG reagente. Essa paciente evoluiu com persistência do quadro febril, era uma febre cujo comportamento era diário, vespertino, com um pico às 18 horas, com temperatura que oscilava entre 38,5 a 39, e que tinha, obviamente, resolução às custas de antitérmico de uso regular. Sempre que a temperatura chegava a 38 e pouco, ela lançava a mão ou de dipirona ou de acetaminofén. Negava outras queixas, além da icterícia. Nesse momento, já em dezembro, ela mantinha hemoglobina e hematócrito como semelhante ao anterior, leucócitos agora com 11.126, com 80% de neutrófilos. A VHS dessa paciente, naquele momento, era de 96 na primeira hora, uma proteína C reativa de 18,30, e a TGO e a TGP, que antes eram em torno de 50 e poucos, ela tinha agora uma TGP de 98, uma TGO de 48, e uma gama-GT de 198 e uma fosfatase alcalina 380. O comportamento dela, ao longo da evolução, é manter essas enzimas canaliculares sempre elevadas
e inclusive maiores do que a gente está vendo aqui. A bilirrubina da época, 6,21, com predomínio de bilirrubina direta. O exame de urina tipo 1 era absolutamente normal, né? Ela evoluiu, portanto, com febre diária, com as mesmas características anteriormente descritas, negava qualquer outra queixa. E em 10 de janeiro de 2019, né, retornando à sua médica, os exames laboratoriais que eram mais relevantes estão aqui expostos: uma TGP de 279, uma TGO de 167, fosfatase alcalina de 349 e uma gama-GT de 80. O ultrassom de abdômen não mostrava absolutamente nenhuma alteração, o baço era normal, não havia ascite, o fígado tinha textura absolutamente homogênea e não havia dilatação de vias biliares. Foi feita uma TC de abdômen total, e nessa época, esteatose hepática, e tinha um baço acessório. Portanto, os exames, né, daquela época foram documentados, e o que chama a atenção, ainda assim, são essas alterações dos testes bioquímicos do fígado. Na reavaliação clínica, essa paciente persistia com febre, estado geral preservado, sem restrição às atividades habituais. Ela continuava, né, indo dar as aulas nos colégios lá onde ela trabalhava, tendo uma vida, obviamente, dentro do habitual, sem nenhuma incapacidade, obviamente, clínica. Persistia ictérica, sem prurido e sem apolia fecal. E aí nós já estamos no mês 4 de 2019. Portanto, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. 5 meses evoluindo com febre diária, fazendo exames repetidos, né? E aqui nós temos bilirrubina de 6, direta de 4,8, TGO de 108, TGP 130, uma beta-2 microglobulina de 2.477, uma ferritina 388 e uma hipergama com padrão policlonal. A VHS agora, 132 na primeira hora, e ela fez um painel de autoanticorpos para hepatopatias autoimunes, todos foram não reagentes, todos não reagentes. Um painel de autoanticorpos para lúpus, todos não reagentes. Ela tinha só um FAM com um padrão misto, nuclear pontilhado fino denso e nuclear pontilhado pontos isolados, igual, semelhante àquele anterior, agora num título de 1/640. Aqui, em abril, a médica que a assistia solicitou uma colangio-ressonância e a colangio-ressonância só mostrou discreta esteatose. Portanto, os exames de imagem nada eram, né, significativos, e dos exames laboratoriais, o que nós temos aqui, uma VHS acima de 100, uma proteína C reativa também significativamente elevada, um padrão de eletroforese com um pico policlonal e mantendo a elevação de aminotransferases e de enzimas canaliculares. E aí, Gama, vamos discutir? Se o senhor permitir chegar mais adiante, né, só para... Tá bom. Tá. Vamos em frente. Nesta consulta, essa paciente relatou à sua médica que ela fazia uso regular de Celebra, porque ela tinha o diagnóstico de uma condromalácia de joelho, então ela tinha muita dor, e ela fazia uso regular de Celebra, né, além de uso de anticoncepcional oral também de forma regular. Diante das informações que foram aqui documentadas, a médica discutiu com ela, então, a indicação de solicitar uma biópsia hepática e pediu sorologia para brucelose e reação para Machado Guerreiro. E notificou a ela que, caso a sorologia para brucelose fosse negativa, ela iria prescrever prednisolona ou deflazacorte, de acordo com os resultados dessas sorologias. Eu paro aqui e aí a gente discute depois, doutora Valéria, na sequência, a biópsia hepática, e aí a gente lê a biópsia, a doutora Valéria faz as considerações que ela achar pertinente e a gente segue. Tudo bem, doutora Valéria? A Dalgisa quer saber se tinha PPD. Aí é o segundo tempo, porque todo esse relato é do período que ela estava sendo acompanhada pela médica do convênio, né? Até então, não. Então, tudo que está exposto aqui foi o que foi feito naquela ocasião. Nem o raio-x de tórax também. Nem o raio-x de tórax em PA e perfil. Todos os exames realizados durante o curso desses 5, 6 meses estão aqui descritos. Alguém quer arriscar o diagnóstico?
acho que VHS acima de 100 tem que afastar a tuberculose no Brasil. Sim. Então, independente do que esteja sentindo, que esteja apresentando, acima de 100, febre de origem determinada, tem que afastar a tuberculose. Perfeito. Esse diagnóstico foi incluído lá na frente com os diagnósticos diferenciais, né? E a gente buscou, obviamente, na investigação, e colocamos isso como um dos diagnósticos diferenciais mais relevantes. Você faria biópsia já, Gama? Você diria mais alguma coisa? Você que está recebendo a doente? No momento que eu recebi essa paciente, né, ela já vinha com a biópsia hepática, né? Eu não teria feito a biópsia, mas aí a gente está vendo assim, o médico do dia seguinte, né? Nesse momento, antes da biópsia hepática, eu teria feito com essa paciente, já com 5 meses de doença, com febre prolongada, de origem determinada, eu teria sequenciado outros exames antes da biópsia hepática. O Edmundo está fazendo umas perguntas aí. Pois não. Quanto tempo que ela usou o anti-inflamatório e que doença é essa que ela tinha no joelho? Se você tem essas informações. Ela tinha uma condromalácia no joelho e por conta da condromalácia ela tinha muita dor, né? Embora não houvesse sinais inflamatórios evidentes, sempre que ela tinha dor que incapacitava, ela usava o Celebra. Quando ela notificou a médica que a acompanhava que ela fazia uso frequente, né, e crônico de anti-inflamatório, ela recebeu a orientação da médica que parasse com o uso do anti-inflamatório e ela também suspendeu o anticoncepcional oral naquele momento. A Elze está aí? Tá? Não. Não tá, não, doutor. Eu ia perguntar para ela o que ela achou desses autoanticorpos. O que vocês acharam? Tem pontos isolados e tem nuclear pontilhado fino denso. Fino denso, isso. Não tinha gânglio, lugar nenhum. Uma imagem mostrou gânglio. Tudo que eu estou relatando até o momento agora, né, é do resumo da que a América nos enviou na época, e aí, no segundo tempo, nós vamos entrar com a primeira consulta e descrever aquilo que a gente achou no exame físico. Bom, doutora Maria Lúcia, esse ponto isolado a senhora valorizaria? No laboratório dele? Esse achado de pontos isolados pode sugerir CBP, né? É um dos padrões que corresponde ao SP100, que é sugestivo de CBP. Ela tinha uma lesão CBP mista. Pode se apresentar assim, com febre de origem? Não, então, o quadro clínico não é, né? É só o achado laboratorial de ter uma lesão mista aí no fígado e ter esses autoanticorpos, mas o quadro clínico não é disso. E talvez, doutora Lúcia, esse nuclear pontilhado fino denso, né, descaracterize a importância desse nuclear pontilhado pontos isolados, né? Porque o nuclear pontilhado fino denso, a gente sabe que é irrelevante, né? O padrão de autoanticorpo que mais vem na população não autoimune, né? Então, mesmo que em títulos elevados. Esse sim. E ela fez um título de 1 para 640. Né? Ô, Gama, e essa dor articular, essa artralgia de joelho, é antiga? Tem quanto tempo? Essa dor, ela era joelho direito, uma condromalácia, e que ela tem já de alguns anos. Então, são duas coisas. Ela tem um quadro articular de joelho direito e tem agora um quadro febril com icterícia. Exato. E aí ela foi submetida a uma biópsia hepática, né? Essa biópsia hepática, ela foi feita no Albert, né? O laboratório, a descrição do pessoal da patologia lá do Albert, que a doutora Valéria conhece, né? Eu vou pegar aqui o meu WhatsApp para abrir e ler melhor, porque eu não consigo enxergar o que está escrito ali. Mas o que efetivamente a biópsia demonstrou, né, foi uma... Eu posso pôr na tela. Pode, doutor? Eu posso, Fernandinha? Pode, doutor.
Pode sim, é só o senhor colocar e vai entrar por cima da apresentação do Dr. Gama, mas depois volta. Tá, peraí que eu tenho ela, eu peguei ela. Cuidado, doutor Eduardo, porque eu não sei voltar aqui ao que eu estou falando. Então, na hora de tirar... Calma, não. É só ele tirar que volta direto. O meu Vamos assistente para os está agora... nossos comerciais. Peraí. Vamos lá. Vamos aqui. É eu, tela inteira. Compartilhar agora. Deu? Deu. Ainda não. Compartilhar. Entrou a minha? Entrou. Entrou. Tá. Doutor Gama, Vocês estão vendo? ainda tá aí, viu? Não mexe, Oi? não. A Tá, sua ainda tá aí. tá bom. Então, vocês estão vendo, eu peguei o PDF. Ficou melhor aí, não ficou? A Valéria quer comentar? Então, as alterações são muito inespecíficas, né? Ele coloca alterações hepatobiliares e sinusoidais com as seguintes características. Tem um infiltrado inflamatório portal escasso, ou melhor, tem um discreto infiltrado inflamatório com escassos neutrófilos permeando ductos biliares. Ele colocou colangite neutrofílica discreta. O resto, a única coisa que chama atenção é que tem uma dilatação sinusoidal moderada em zonas 2 e 3, com focos de congestão, e uma siderose discreta também. Então, são alterações muito inespecíficas, olhando assim. Nessa fase que a gente está comentando, eu não consigo imaginar, por exemplo, dilatação sinusoidal com essas alterações portais, com infiltrado inflamatório, poderia ser periferia de lesão expansiva intraparenquimatosa. Tem algum exame de imagem mostrando alguma massa? Não, doutora Valéria. Não tem. Ultrassom e tomografia feitas anteriormente só tinha uma discreta esquiatose. Então, nada disso. Então, são alterações muito discretas. Não dá para sugerir alguma coisa com isso, nessa fase. Essa colangite neutrofílica discreta, num quadro de febre de origem indeterminada, ajuda ou atrapalha? Colangites agudas, em geral, estão relacionadas com agentes microbiológicos, né? Então, poderia se pensar em alguma coisa desse tipo. Mas ele fala tão discreta, né? Discreto, infiltrado, com raros neutrófilos, mas colangite neutrofílica, em geral, é agente microbiológico. Pode ser a tuberculose da doutora Dalgisa? Tuberculose levaria a uma reação granulomatosa, né? Não neutrofílica. Não neutrofílica. Tá. Eu vou sair aqui então, Gama. Tá bom. Acho que é só você entrar, ir na apresentação e voltar para você. Na verdade, a apresentação dele já tá... Ah, não. O senhor tirou? Não, a minha já está aqui, ó. Deixa... Certo. Muito bem, então voltei. Uhum. Então, diante daquele laudo da biópsia hepática, que a doutora Valéria acaba de descrever como... Está aí? Não. Não está? Não, a gente está vendo você. Você não faz mais a barba, Gama? Que coisa, hein? Rebelde. Não, eu estou preservando a minha pele, entendeu? É o medo de Fernanda, botar o barbeador, de sair para o barbeador. A apresentação dele, para mim, está na lateral aqui, Então, empilhadinha. tem que entrar lá em cima, onde tem aquelas pessoinhas, onde está escrito 88. Aí você vai clicar na apresentação dele. Ixi, eu não estou vendo, mas ela sobe. Quando eu vou no 88... Lá embaixo.
tá escrito assim, Raimundo Gama, embaixo Raimundo Gama apresentação. É no Raimundo Gama apresentação. Opa, peraí, então. Eu que tenho que pôr ele na tela. Aê! Foi? Já fiz. Pus. Está na tela? Não. Não? Para mim tá aparecendo. Tem que para quem não estiver aparecendo, tem que fazer a mesma coisa. Ir lá no 89 e vai estar dois nomes Raimundo Gama. O de cima é a câmera dele e o de baixo é a apresentação. É o Raimundo Gama apresentação, que é para clicar. Cadê minha apresentação? Aqui deu certo. Agora veio. Isso. Não, doutor Gama, o senhor não precisa mexer, não. Ah, sim. Já tá aqui. Ó. Já está aqui, tá. Mas tem que ir aqui. A apresentação do senhor já está indo. Tá. É porque saiu. Eu vou sair. A gente vai entrar de novo. Agora saiu. Ok. Estão vendo? Não. Agora sim. Agora sim. Tá. Aí. Então, diante da biópsia hepática, que a doutora Valéria descreveu com achados inespecíficos, ela retorna, né, em 4/7 à sua médica, encontrava-se assintomática e, nesse momento, sem nenhuma intervenção, ela estava 4 dias sem febre. Ou seja, depois de quase 6 meses com febre diária, ela estava 4 dias sem febre. As sorologias para brucelose e Machado Guerreiro foram negativas. A médica tomou a decisão de fazer deflazacorte, 7,5 miligramas por dia. Nesse dia, ela trazia exames laboratoriais em que ela mantinha icterícia um pouquinho menor, porque era 6 e pouco, agora 4,5, as custas de direta. TGO e TGP haviam caído em relação àqueles valores que estavam de 200 e pouco. A fosfatase alcalina, né, se elevou mais, no valor de 771. A gama-GT, que era 80, 100 e pouco, foi para 321. Ela ficou um pouquinho mais anêmica, porque era 11 de hemoglobina, né, mantendo um VHS de 100 na primeira hora e um PCR de 46, né, miligramas por decilitro. Essa paciente, portanto, do dia 4/7 até o dia 13/7, ela ficou com deflazacorte 7,5 miligramas, né, e se manteve afebril, mas ela já estava febril 4 dias antes. Quando ela suspende o deflazacorte, ela volta a fazer febre. Então, houve recidiva do quadro febril após suspensão do deflazacorte. A médica decide, então, né, aumentar a dose do deflazacorte para 30 miligramas ao dia. Então, a sequência da orientação foi essa, né? Poucos dias de uso do corticoide, suspendeu, a paciente retoma o quadro febril, ela aumenta a dose de deflazacorte para 30 miligramas dia. E aí essa paciente volta, né, em agosto, no dia 29/8, em uso de deflazacorte, sem febre, mantendo bilirrubinas agora normais, TGO de 150, a TGP caiu para 79, a gama-GT 250, a fosfatase também melhorou um pouquinho, hemoglobina de 9,7, né, VCM de 90, leucócitos 8.200, com diferencial normal. Então, em agosto já de 2019, essa paciente, em uso de corticoide, melhorou, né, o quadro laboratorial e permaneceu sem febre. Em 20/9 de 2019, sem febre, mantendo agora 16 miligramas de deflazacorte. Olha a bilirrubina dela, normalzinha. A fosfatase, que era 700 e pouco, caiu para 440. A gama-GT ficou ali, 236. TGO e TGP normaisinhas, 25 e 25. Uma colangio-ressonância, que ela já havia pedido lá anteriormente, ela repetiu agora, em setembro de 2019, sem achados específicos. Solicita revisão de lâmina e inicia um SACOL numa dose de 900 miligramas ao dia e reduz deflazacorte 6 miligramas ao dia. Então... Gama, e clinicamente, como é que a paciente estava? Clinicamente, quando a gente a viu, né, e aí daqui a pouco ela começa a aparecer para a gente no laboratório, lá no ambulatório, ela estava com estado geral ótimo. Né? Então, na sequência... Né, até aí você não viu? Até aqui eu não vi, eu vi aqui. Em 5/11/2019,
foi a primeira consulta no ambulatório da gastrohepatite. Por que essa paciente chegou para a gente? Porque a médica que a acompanhava é amiga de uma especializanda, a Thaís, que já acabou, inclusive, a especialização, e a Thaís pediu que ela encaminhasse essa paciente lá para o ambulatório. E a gente atendeu ela numa terça-feira, 5/11/2019. Né? Essa paciente encontrava-se assintomática, hipocorado, uma cruz em 4, anictérica, não havia linfonodomegalias nas diversas cadeias examinadas, assim como também não havia hepatosplenomegalia. O exame físico da pele e dos diversos sistemas era absolutamente normal. E não tinha febre mais. Não tinha mais febre. Não tinha febre mais. Ela não estava com febre porque ela estava usando o deflazacorte. Né? Em uso do deflazacorte, ela nunca mais fez febre. Né? E aí, ela tinha, obviamente, essa história de mais de 8 meses de quadro febril, que cedeu antes do deflazacorte, mas que depois decidivou quando a médica tentou suspender o deflazacorte, e aí ela voltou a fazer uso do deflazacorte, e chegou com esse quadro. Aí o Matheus, que foi especializando que atendeu, depois a gente foi lá conversar, examinar, enfim, e aí nós adotamos a seguinte conduta: vamos suspender o deflazacorte após desmame, vamos suspender o sacol e vamos reavaliar exames complementares e, novamente, exame físico no retorno. E aí suspendemos tudo. Né? E aí solicitamos hemograma completo, 3 amostras de hemoculturas, repetimos os testes bioquímicos do fígado, pedimos DHL, cálcio, ácido úrico, potássio, ferritina, fosfato, repetimos os autoanticorpos, pedimos uma radiografia de tórax em PA e perfil, PPD e ecocardiograma. Por que a gente fez essa solicitação? Porque se tratava de um quadro de febre de origem determinada, e embora, né, a probabilidade de endocardite infecciosa nesse momento fosse muito remota, com um exame físico absolutamente normal, nós incluímos ecocardiograma, que está escrito aqui errado, e hemoculturas. Né? Esses resultados vieram, obviamente, normais. Né? Incluímos DHL, cálcio, ácido úrico, potássio, fosfato, pensando em doença linfoproliferativa e que ela pudesse ter uma lise tumoral e pudesse vir com um desses marcadores alterados, e para rever, obviamente, os demais exames, e pedimos a radiografia de tórax, PA e perfil para ver parênquima e olhar mediastino. E o VHS de novo, né? Foi. VHS. Nesses últimos meses, como é que ficou a dor articular com o uso do deflazacorte? Nenhuma queixa. Assintomática. Ela não fez mais uso de anti-inflamatório desde a época que a médica pediu a ela que suspendesse. Né? E aí, então, esses exames foram solicitados, né? E nós abrimos aqui um diagnóstico diferencial naquele momento. Claro que não pensamos em muita coisa que está aqui, mas é só para a gente lembrar das principais diagnósticos diferenciais para a febre de origem determinada. Então, o diagnóstico sindrômico era de uma paciente com mais de 8 meses de febre, né? Ou seja, ela preenchia desde antes critérios para a definição de febre de origem determinada, e os diagnósticos etiológicos diversos, né? Nós incluímos as causas infecciosas, em que tuberculose para ela era um diagnóstico, né, bastante possível. Endocardite infecciosa tem que ser lembrada, salmonelose septicêmica prolongada, mas ela não tinha história epidemiológica, calazar muito menos. Abscesso intraabdominal é uma outra causa que deve ser lembrada. Na verdade, a literatura diz que, dentre as causas infecciosas para a febre de origem determinada, as 2 principais representam-se por tuberculose e abscesso intraabdominal. Né? Das malignidades, 43% dos casos são linfomas, mas é interessante chamar a atenção que eles incluem hepatocarcinoma e metástases hepáticas como, né, sendo causas de febre de origem determinada. Né? O carcinoma renal, que é o hipernefroma, entra ali em 17% das causas malignas. Das doenças autoimunes, doença de Still, arterite temporal, que ela não preenche critério nenhum, e lúpus, que já havia sido afastado lá atrás com um painel de autoanticorpos. Né? Tem várias medicações que são incluídas como causas de febre de origem determinada e que devem ser, né, abordadas no momento da avaliação, né, uso prévio de remédio, né, antibióticos podem ser, anti-inflamatórios podem ser, barbitúricos podem ser, tem uma série de drogas. E um grupo que eles incluem como miscelânea: embolia pulmonar, hematomas em reabsorção, síndrome de febris periódicas hereditárias, como a febre familiar do Mediterrâneo, a febre fictícia, que acompanha os pacientes psiquiátricos, né, e a sarcoidose. Então, aqui,
nesse grupo, a gente pensou na possibilidade mais forte de tuberculose, de linfomas, né, sarcoidose, sempre um diagnóstico a ser lembrado, e das doenças autoimunes, o que poderia ser possível já, diante de todos os exames realizados, ficaria como doença de Still, né? O fato de ter respondido com corticoide, você mudaria esse raciocínio? O fato de ter respondido a corticoide me fez, naquele momento, quando a gente discutiu com o Matheus e o pessoal da especialização, é que isto pudesse ser, né, ou uma doença linfoproliferativa, porque nos linfomas, né, antigamente, nos protocolos para linfomas, eles incluíam o corticoide, né, ou então a sarcoidose. Né? Doença de Still, não? Doença de Still, a ferritina que ela vinha apresentando desde então nunca foi acima de 1000. Ela tinha uma ferritina de 300, 200 e pouco. Então, na doença de Still, a ferritina é um excelente marcador diagnóstico. E, geralmente, ela está acima de 1000, né, nanogramas por decilitro. Né? Mas aí ficou... Entre essas malignidades, é interessante o carcinoma renal, né? Porque ele tem uma síndrome paraneoplásica que cursa com colestase, que é aquela síndrome de Stauffer, que a gente viu um dia no ambulatório lá de hepatorrim. Então, é um diagnóstico diferencial interessante também aqui dentro das causas que você levantou. Exatamente. E aí, naquele momento, eu pedi radiografia de tórax, TPA e perfil, além dos exames todos. E aí ela foi ao médico do convênio dela para transcrever o pedido, né, para o papel do convênio. Aí o médico falou, nada de radiografia em pé e perfil, já vamos fazer uma ressonância. E aí pediu a ressonância, né? Mas antes de eu falar da ressonância, vejo aqui os exames que ela trouxe em 2/12, quando ela voltou, porque nós atendemos ela em novembro, e ela retornou em 2/12, referindo febre diária após suspensão do deflazacorte, né, porque a gente tinha tomado a decisão de suspender tudo e reiniciar a investigação. Tiramos o deflazacorte, ela voltou a fazer febre. Ao exame clínico, nenhum achado específico. Agora ela estava um pouco mais anêmica, né, leucócitos normais com diferencial normal, a VHS de 139, uma proteína C reativa de 184, as bilirrubinas se mantinham normais, albumina normal, fosfatase alcalina voltou a subir, 701, gama-GT 265 também, uma ferritina que ficou ali discretamente alterada para um valor de 204, 239, um ferro um pouquinho baixo, o ácido úrico que a gente havia pedido veio normal, aqui é gama-globulina, ela tinha uma hipergama policlonal, mantinha aquele padrão de alto anticorpo, nuclear pontilhado fino denso e nuclear pontos isolados, de 1/320, e o PPD, Adalgisa, não reatou. O PPD não reatou, as 3 hemoculturas negativas e o ecocardiograma normal. Então, suspenso o corticoide, ela volta a fazer febre, ela vem com um VHS muito mais elevado do que antes, uma proteína C reativa também extremamente elevada, uma hipergama policlonal e um PPD não reatou. E aí, diante disso, ela me traz, né, o laudo da imagem, porque ela acabou fazendo a ressonância, e a ressonância mostrava, não é, múltiplas linfonodomegalias nas cadeias hilar bilateral, principalmente à esquerda, subcarineal, paratraqueal, superior e inferior à direita, pré-vascular, subaórtica, supraclavicular à esquerda, né, medindo até 4,7 por 2 centímetros de etiologia a esclarecer. A ausência de linfonodomegalias axilares, aorta e tronco pulmonar, tudo normal, ausência de derrame pericárdico, derrame pleural, pleura, parênquima pulmonar, tudo normal. Então, ela tinha um conglomerado de linfonodomegalias mediastinais, parahilar, paratraqueal, e aí o diagnóstico é mais adequado nesse momento, e mais, obviamente, compatível, ficou entre as doenças linfoproliferativas, né? A tuberculose não poderia deixar de ser excluída, e sarcoidose como uma possibilidade, né, ainda ali possível. E aí, nós, diante do que se tinha ali em mãos, né, eu pedi a ela, em 17/12, após a avaliação desses exames, nós solicitamos um PET scan e discutimos a biópsia transbrônquica, né, para que ela viesse a fazer, se possível, antes do Natal, mas tudo ficou para depois do Natal. E o PET scan, né, ele mostra, né, toda a descrição da doença que foi vista na ressonância, né,
ele mostra uma doença muito mais significativa, porque ela tem doença acima e abaixo do diafragma, ela tem doença que envolve a medula óssea, né? E embora eles não façam descrição nenhuma de acometimento hepático, né? Então, a descrição do PET scan é de uma... deixa eu concluir aqui... deixa eu ler aqui no meu WhatsApp, só para o doutor Eduardo não ter que... Então, ele coloca assim... Esse eu não tenho, Gama, senão eu ponho na tela a biópsia. Hipermetabolismo glicolítico em linfonodos e linfonodomegalias acima e abaixo do diafragma. Por vezes conglomerados, notadamente no segmento cérvico-torácico. Aumento difuso do metabolismo glicolítico no parênquima esplênico. Nódulos pulmonares não calcificados, hipermetabólicos bilaterais. Hipermetabolismo glicolítico nas lesões ósseas e medulares, né, que foram descritas no laudo maior, que está aqui à esquerda da tela. O conjunto de achados descritos favorece a hipótese diagnóstica de neoplasias linfoproliferativas, porém admite diagnóstico diferencial com processos inflamatórios e infecciosos sistêmicos. Então, nós ficamos com essas 3 possibilidades diagnósticas, né? E aí, essa paciente volta em 10/1 de 2020, aí ela volta no consultório, retorna à consulta com manutenção do quadro febril, queda do estado geral e perda poderal de 3 quilos em 2 meses. Ao exame clínico, nesse momento, né, a bolinha aqui vermelha saiu do lugar, mas era para mostrar aqui na região supraclavicular, né, esquerda, uma linfonodomegalia, né, de mais ou menos 3 centímetros, né, se a gente olhar, a jugular dela está até um pouquinho túrgida aqui, e ela era dolorosa a palpação. Diante desse achado, ao exame físico, em janeiro de 2002, nós solicitamos, né, uma biópsia ganglionar, e ela conseguiu fazer essa biópsia ganglionar lá no Paulistano. E eles já, obviamente, naquele momento, decidiram por mantê-la internada, e após a biópsia de congelação, dependendo do diagnóstico, eles já instituiriam um tratamento específico, né? E aí ela fez essa biópsia ganglionar, né? Essa biópsia, ela mostra, eu vou ler, a doutora Valéria depois faz as considerações, né? A descrição da biópsia, na verdade, a conclusão dessa biópsia era de um linfoma Hodgkin clássico, subtipo celularidade mista, né? Então, aqui são os marcadores, aqui o painel de autoanticorpos, né, em que ela é positivo para alguns poucos e negativo para a maioria. Ela é positivo para o CD30, que está aqui, né, positivo, né? A pesquisa para vírus de Epstein-Barr foi negativa. O antígeno Ki67 positivo, né? Então, ela fez um painel de autoanticorpos também e ela foi positiva para alguns, particularmente o CD30. Então, ficou definido que essa paciente tinha um diagnóstico de um linfoma Hodgkin, um subtipo que é um subtipo agressivo, que é celularidade mista, né? E a partir daí ela já ficou internada, né? E na sequência foi submetida a um tratamento, e eu vou mostrar depois a sequência do que aconteceu com ela. Só queria que a doutora Valéria, né, pudesse falar um pouquinho sobre essa histologia. Gente, linfoma sempre nos ensinando, hein? Linfoma é terrível, cara. Linfoma é impressionante como nos ensina. E será que naquela biópsia que ela fez na primeira vez, se fosse feita alguma imunohistoquímica, podia ter ajudado naquele diagnóstico? Aquela primeira biópsia hepática? Doutora Valéria? Bom, só comentando, no diagnóstico da biópsia hepática, as alterações que aparecem no fígado em relação ao linfoma de Hodgkin, para a gente fazer o diagnóstico, a gente teria que ver a infiltração do tecido hepático, que normalmente aparece com um infiltrado inflamatório portal, é um infiltrado que tem um fundo assim que lembra um fundo inflamatório, com todos os tipos celulares, e a identificação das células diagnósticas, né, que são essas células, as células de Reed-Steinberg e as células de Hodgkin, que são CD30 e CD15 positivas. Então, quando a gente encontra isso no fígado, isso, então,
dá substrato para a gente dizer que é o comprometimento hepático pelo linfoma. Mas, às vezes, não existe comprometimento hepático e você pode encontrar algumas outras coisas. Por exemplo, granulomas. Granulomas podem aparecer no fígado e sem ser envolvimento pelo linfoma. Uma outra coisa que pode acontecer, que é descrita, até não é raro, é dilatação sinusoidal ou até peliose, que pode não estar relacionada com a infiltração do linfoma no tecido hepático, aparece. Eu não sei dizer qual seria o mecanismo que levaria a isso, mas isso é descrito e não é tão raro de encontrar, dilatação sinusoidal e até peliose. Uma outra coisa que pode acontecer e que levaria à colestase é aquela síndrome de desaparecimento dos ductos biliares, a Vanishing Bile Duct Syndrome, que não se sabe muito bem por que acontece, alguns acham que seja por liberação de citocinas das células neoplásicas que levam à lesão do ducto, mas isso é discutido. Outros acham que pode estar relacionado com o tratamento, que depois que suspende, os ductos voltam a aparecer. Mas nada disso tinha naquela biópsia. A única coisa que chamava atenção era a dilatação sinusoidal, que ele até chamou de moderada, né? Mas são alterações meio inespecíficas que tem neste caso. Perfeito. Perfeito. Ok. E aí, então, diante disso, nós encaminhamos ela para o... Ela já estava, obviamente, no paulistano, desde a biópsia ganglionar, né? E aí o diagnóstico definitivo ficou, portanto, como doença de Hodgkin clássica, celularidade mista, estadio 4B, porque consideraram, ela tinha doença já na medula, né? Embora não tenham considerado o acometimento hepático pelo linfoma, ela tinha doença óssea e doença medular. Ela começou um protocolo de quimioterapia com breteximab, doxorubicina, vinblastine, dacarbazina, 6 ciclos, né? E usando o Neulastin, que é um similar ao granuloquine, né? Essa paciente evoluiu, né, muito bem na história natural. Em 15/4/2020, ela me manda o zap, né? Eu cobri o rostinho dela aqui, embora ela tivesse me autorizado a colocar. De ontem, cabelo não caiu e consegui engordar 3 quilos. Né? Então, ela já estava, né, absolutamente com laboratório normal, toda a bioquímica do fígado normal, sem anemia, ganhou 3 quilos, estado geral muito bom. E em 26/5 agora de 2020, ela fez um PET scan de controle e o PET scan não mostra nenhuma alteração, né, de captação, nenhuma doença focal, ou seja, o estudo cumpre score 1 dos critérios de Deville, sugerindo resposta metabólica completa no tratamento segundo a classificação de Lugano. Então, nenhuma doença em atividade residual foi documentada nesse PET scan de 26/5 de 2020. Né? Essa paciente, portanto, ela ainda tem 3 ciclos de quimioterapia para serem feitos, né? E ela já se encontra em remissão clínica da doença. Né? Esse é o caso clínico que nós queríamos apresentar. E aí eu deixei aqui só umas mensagenzinhas, porque a Natália vai abordar a segunda parte. Febre de origem determinada é um grande desafio médico. Exame clínico repetido é uma excelente ferramenta diagnóstica. Em mais de 90% dos pacientes com febre de origem determinada, a avaliação complementar é influenciada pela determinação de pistas diagnósticas extraídas de uma boa avaliação clínica. Nesse desafio, se debruce nas 3 grandes etiologias: as causas infecciosas, as malignidades e as doenças autoimunes. Na prática clínica, existe um teste chamado teste do naproxeno, que você usa, né, 200 a 350 miligramas de naproxeno 3 vezes ao dia, né, e o pessoal da clínica médica da Escola Paulista, pelo menos eles citam que eles usam com muita frequência esse teste nos pacientes com febre de origem determinada, né, e eles têm o objetivo desse teste é tentar, né, fazer diagnóstico diferencial de febres de natureza inflamatória ou neoplásica versus febre de origem infecciosa. Para aqueles que tenham febre de origem determinada, cuja etiologia é maligna
ou inflamatória, o teste do naproxeno, né, remite o quadro febril. Para as causas infecciosas, não. Tem um trabalho belga que mostra uma sensibilidade desse teste em torno de 52% de sensibilidade e a especificidade é mais ou menos 49%. Então, eles consideram que na prática clínica ele não tem muito valor, mas um trabalho do pessoal da clínica da Escola Paulista diz que naquele grupo eles usam como rotina, né, esse teste do naproxeno. E as provas terapêuticas, quando usar? Né, o que seriam provas terapêuticas, né, nessa situação? Naquele paciente que o diagnóstico é difícil e há uma suspeita ainda plausível para tuberculose, você está autorizado a fazer teste terapêutico com tuberculostáticos para obter resposta. Naqueles pacientes em que há uma suspeita de doença de Still, você pode lançar mão de anti-inflamatórios ou corticoide. Então, para poucas situações clínicas, prova terapêutica pode, né, ser uma tomada de decisão, quando o diagnóstico da etiologia da febre de origem determinada continua sendo um desafio diagnóstico. Então, Aqui o uso desse deflazacort funcionou mais ou menos como um teste do naproxeno, né? Exatamente. Ele acabou dividindo entre infecciosa e não infecciosa. Gama, seguindo isso que a Lúcia falou, o fato dela ter, por exemplo, ela até diminuiu, desapareceu a febre antes do corticoide, mas pela evolução com o uso do corticoide, você acha que se você acompanhando clinicamente essa doente, e você usou um teste terapêutico com corticoide, o fato de não ter piorado afasta a tuberculose? Eu acredito que sim, Adalgisa, porque essa paciente, né, com 30 miligramas de deflazacort é uma dose imunossupressora, né? Essa paciente poderia ter piorado a evolução caso isso fosse tuberculose. Certo, então é isso que a gente tem que pensar mesmo, porque teoricamente, se fosse tuberculose, não tinha como ela não... se fosse tuberculose, não tinha como ela não ter piorado. Inclusive, esse teste do naproxeno, que a doutora Lúcia fez a correlação agora com o corticoide, né, ele tem como propósito, né, induzir remissão da febre naqueles casos cuja natureza é inflamatória ou neoplásica, mas não há resposta para as causas infecciosas. Eu acho que, no caso aqui, pensando em tuberculose, a história natural talvez tivesse sido um desfecho até pior, né, porque ela fez o deflazacort por pelo menos, né, de final de agosto até comecinho de novembro, 2 meses e meio. Né? 2 meses e meio. Gama, você que acabou revisando, a cintilografia com galho ainda tem algum espaço na investigação da febre de origem indeterminada? A cintilografia com galho, sim, principalmente, doutor Eduardo, para quando as causas são abscessos intraabdominais, né? Então, eles valorizam a medicina nuclear, principalmente nessas causas infecciosas relacionadas ao abscesso intraabdominal. Mas com o advento do PET scan, eles têm valorizado muito mais, né, o papel do PET scan como metodologia de diagnóstica nesses pacientes. Mas a cintilografia com galho é particularmente útil nesses casos. Osteomielite crônica, né, e abscesso intraabdominal. Excelente. E aí, gente, alguém quer mais perguntar alguma coisa para o professor Gama? Podemos passar para a Natália? Vamos lá, Natália. Só acho que o Gama tem que terminar a apresentação aí, né? Claro, já terminei. Você pode apresentar. Desculpa. Vai ser igual o doutor Eduardo, vai entrar em cima da dele. Tá. Conseguiu, Natália? Vamos ver se vai. Sim. Sim? Sim. Só pode... Dá para pôr no modo apresentação? Está meio pequenininho. Isso, beleza. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Natália, eu fui residente de hepato aqui da escola. E o doutor Eduardo me deu a tarefa de
E foi pós-graduanda também, né, Natália? Pois é. Poxa vida. Mestranda aqui da escola e aspirante a doutoranda também, depois que esse Covid passar. E aí o doutor Eduardo me mandou uma mensagem, acho que foi sábado passado, pedindo para poder fazer uma aula de colangites neutrofílicas. Mas aí eu tomei a liberdade de dar um passo atrás e fazer uma aula um pouquinho mais de abordagem sindrômica, mas porque ficaria mais interessante também, porque tem bastante residente que está participando da aula, de abordagem inicial à colestase, tentando fazer uma correlação com o caso do Dr. Gama. Então, a colestase é definida como um comprometimento do fluxo biliar, que se apresenta clinicamente como fadiga, prurido e icterícia. Os marcadores bioquímicos precoces em pacientes frequentemente assintomáticos incluem aumentos na fosfatase alcalina na gama-GT, seguido de hiperbilirrubinemia em estágios mais avançados. Então, aqui a gente tem só uma foto esquemática. No cantinho aqui a gente tem um desenho esquemático da unidade funcional do fígado, que a gente pode ver aqui é a tríade portal, né, com o ramo da artéria hepática e um ramo portal drenando para a veia centrolobular, e vale lembrar que a via biliar, ela drena em sentido contrário, né, então aqui, partindo dos ductos menores, né, os menores ductos são os ductos de Ehring, que vão drenando do colangiócito e vão se juntando até formar o ducto hepático comum, tá? Ficou meio desconfigurado aqui, não sei por que motivo, mas só em caráter de curiosidade, os pequenos ductos, eles medem de 150 micrômetros a 20 micrômetros e são acessados por biópsia, e os grandes ductos medem de 150 a 4.000 micrômetros, e são acessados por colangiografia, seja por colangiorressonância ou por CPRE. Então, a abordagem à colestase, quando a gente tem um paciente com colestase laboratorial, o primeiro passo é a gente fazer um ultrassom. O ultrassom vai nos dizer se é um ultrassom normal ou se a gente tem um ultrassom com dilatação biliar. Se tivermos um ultrassom com dilatação biliar, a gente passa para as hipóteses diagnósticas de síndrome de obstrução biliar. Cálculo, colangite esclerosante primária, colangite esclerosante secundária, colangiocarcinoma, várias dessas causas. Se tivermos um ultrassom normal, o passo seguinte seria solicitar o FAM, um anticorpo antimitocôndrio. Um AMA negativo com um FAM inespecífico, que é o que a gente pode ter, ou um AMA positivo com FAM específico, que daria o diagnóstico de CBP, e aí trataríamos de acordo com os critérios internacionais, as orientações internacionais. Diante de um AMA negativo com um FAM não específico, o passo seguinte seria solicitar uma colangiorressonância, que pode vir uma colangiorressonância que dê uma orientação do diagnóstico, com estenose ou dilatação, e aí a gente entra novamente para a abordagem de síndrome de obstrução biliar. Pode ser uma colangiorressonância normal. Tendo uma colangiorressonância normal, o passo seguinte seria realizarmos uma biópsia hepática. Ou pode ser uma colangiorressonância que não seja muito esclarecedora. E aí a gente pode seguir ou para uma biópsia, ou para uma CPRE, ou uma ecoendoscopia. Existem algumas formas da gente pensar e setorizar os possíveis diagnósticos etiológicos de colestase, né? E aí é interessante a gente colocar dessa forma, porque a gente acaba vendo muito CBP e CEP, e aí a gente fica meio limitado e não abre o pensamento para outras possibilidades. Quando a gente chega num estágio de que necessita realizar a biópsia hepática, a biópsia, quando realizada por doutora Valéria, ela pode ajudar bastante. E aí, de acordo com o achado histológico, a gente pode ter diversas etiologias. Vou citar só apenas algumas aqui. Se a gente tem na histologia um achado de colangite não supurativa granulomatosa ou linfocítica, a gente tem que pensar em CBP, CEP, hepatite medicamentosa, sarcoidose, linfoma, doença do enxerto versus hospedeiro. Se a gente tem uma colangite neutrofílica, que foi o achado da biópsia do caso do Dr. Gama, devemos pensar em psoríase pustulosa, síndrome de Sweet, colangite associada a pancreatite autoimune tipo 2 e obstrução biliar. E tem essas outras causas aqui de acordo com a histologia.
Outra forma da gente abordar também os possíveis diagnósticos etiológicos da colestase é a gente fazer aquela divisão em relação ao acometimento de ducto, do tamanho do ducto. Quando a gente tem um padrão de acometimento de pequenos ductos, a gente tem que pensar nessas doenças relacionadas. CBP, CEP, hepatite medicamentosa, colangite eosinofílica, linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, mastocitose sistêmica, PFIC, LPAC, Alagille, diversas causas de doenças colestáticas. Quando a gente pensa em grandes ductos, quando a gente tem acometimento de grandes ductos, né, que a gente vai conseguir visualizar através da coluna de ressonância ou da CPRE, a gente também tem essas outras milhares de doenças relacionadas. CEP, colangite esclerosante secundária, litíase, complicação pós-cirúrgica, causas isquêmicas, como trombofilia e doenças vasculares, causas infecciosas, a colangite pelo HIV e a echinococose, e essas outras causas descritas aqui no slide. Mas, então, qual é a correlação do Dr. Gama? No caso do Dr. Gama, o que mais chama a atenção, sem sombra de dúvida, não é a colestase, que foi o motivo que levou a paciente a chegar até ele, mas sim uma febre de origem indeterminada e um emagrecimento de 3 quilos que essa paciente relatava, e a febre com essa característica de ser uma febre mais vespertina. Mas, somado a isso, a gente tinha um quadro de colestase, e, como o Dr. Gama falou, ele foi o médico do dia seguinte, ela já trazia muita informação com ela, que com certeza também ajudou a fechar o diagnóstico. Então, seguindo a propedêutica, né, utilizando o fluxograma que eu coloquei lá no começo, então a paciente ela tinha uma colestase, foi feito um ultrassom, o ultrassom dela não descrevia dilatação de via biliar, foi solicitado um FAM e um antimúsculo liso. O FAM tinha um dos padrões que é específico para CBP, que é o nuclear DOTS, porém, ela tinha os outros autoanticorpos negativos, e além de ter um padrão de nuclear DOTS, ela tinha um outro padrão que também é inespecífico, podendo corresponder esse FAM a um epifenômeno correlacionado com a doença de base dela. Então, considerando que ela tinha um AMA negativo e um FAM não específico, seguimos na propedêutica de pedir a coluna de ressonância, que foi solicitada. A coluna de ressonância dela vindo normal, ela foi submetida à biópsia. E aí a biópsia veio com o diagnóstico de colangite neutrofílica, discreta, e uma dilatação sinusoidal. E aí, voltando lá naquele meu quadro de doenças associadas, correlacionadas com o padrão da histologia, deveríamos pensar, então, diante de uma biópsia com colangite neutrofílica, nessas possíveis etiologias: psoríase pustulosa, síndrome de Sweet, pancreatite autoimune e obstrução biliar. Eliminando uma por uma, psoríase pustulosa é uma doença cutânea que se manifesta por múltiplas pápulas, com pápulas infectadas, né? Agora não vou me lembrar o nome da lesão elementar. A síndrome de Sweet trata-se de uma vasculite cutânea, né, que geralmente acomete crianças ou adolescentes e não é compatível com o quadro descrito pela paciente. A pancreatite autoimune também se apresentaria de outra forma, com aumento de amilase, aumento de lipase, dor abdominal, ou uma situação de pancreatite crônica. E a obstrução biliar, que a gente fica na dúvida, apesar de ela ter um ultrassom sem dilatação de via biliar e de ter uma coluna de ressonância supostamente normal. Mas, tendo ainda em mente essa possível causa, né, de colangite neutrofílica da obstrução biliar, vale lembrar que a ressonância dela evidenciou, a ressonância, acho que não, foi o PET scan, evidenciou múltiplos linfonodos em cadeia porto-caval. Será que esses linfonodos em número aumentado e não em tamanho, como descreve o PET scan, estariam gerando uma obstrução biliar, e aí essa obstrução biliar gerando um quadro de colestase que essa paciente apresenta, e então isso justificar a colangite neutrofílica presente na biópsia hepática? Pode ser, mas o melhor seria uma biópsia revisada pela melhor patologista do mundo, doutora Valéria. Então, resumindo, a gente tem aquele... Boa, Nath. Apoiar.
Então, a gente tem o quadro de colestase, febre, uma biópsia mostrando colangite neutrofílica e um PET scan com uma ressonância de tórax mostrando uma linfonodomegalia generalizada. Então, o Dr. Gama fez o diagnóstico de linfoma de Hodgkin. E aí, pensando em linfoma de Hodgkin, o acometimento hepático no linfoma de Hodgkin, ele é variável. A porcentagem na literatura fala que no linfoma a gente pode ter um acometimento entre 8% a 50% dos pacientes com diagnóstico de linfoma, e esse valor ele depende do tipo de linfoma, sendo o linfoma de Hodgkin o linfoma mais comumente relacionado ao envolvimento hepático. E aí, quando a gente tem um envolvimento hepático no linfoma, a gente tem essas 7 possíveis causas, tá? E aí eu vou começar em sentido anti-horário. O paciente ele pode se manifestar inicialmente como uma insuficiência hepática aguda. Essa insuficiência hepática aguda estaria, na grande maioria das vezes, vinculada a uma infiltração difusa hepática, o que a biópsia não mostrou. O paciente ele pode ter uma metástase, que os exames de imagem iriam mostrar, lesões nodulares, também não mostrou. Infecção secundária, né, a gente sabe que os pacientes com doenças hematológicas, eles têm uma diminuição, eles têm um estado de imunossupressão, e aí um vírus que é frequentemente relacionado como uma infecção oportunista nos pacientes com doenças hematológicas ou com outras doenças imunossupressoras é o citomegalovírus, que poderia também gerar esse quadro de colestase. Uma outra causa é a obstrução, é a colestase por conta da obstrução biliar pelos linfonodos. Existem alguns relatos, não são muitos, mas pesquisando sobre o tema, eu vi, acho que 10 ou 11 relatos de pacientes que têm polimorfismo do ABCB11 e do ATP8B1, que são proteínas da membrana do colangiócito responsáveis por transportar ácido biliar, né? E aí esses pacientes, eles teriam esse polimorfismo nessas proteínas, e aí quando eles desenvolvem o linfoma, eles teriam essa causa de colestase relacionada ao linfoma. E aí explicaria algumas causas de colestase no paciente com linfoma de origem indeterminada. O linfoma primário de fígado também é um outro acometimento que a gente pode ter, mas ele é muito, muito infrequente. E, por último, a síndrome que a doutora Valéria comentou, que é a Vanished-Bile Duct Syndrome, né, que é essa síndrome de desaparecimento do ducto biliar, que é uma síndrome bem conhecida em relação ao linfoma, apesar de ser uma síndrome pouco frequente. Os relatos falam que, quando ela está presente, ela é um marcador de mau prognóstico. Não se sabe exatamente realmente por que acontece, como a doutora Valéria comentou, e ela se caracteriza laboratorialmente pelo paciente apresentar um quadro de colestase, e histologicamente a gente tem a presença de ductopenia e dilatação sinusoidal. Tá? É uma síndrome que ela, segundo os relatos que eu consegui encontrar, ela é tratada com ursacol e prednisona, e infelizmente a resposta não é tão boa. Também o que a doutora Valéria falou, que estava relacionado ao tratamento, e aí com a suspensão do tratamento isso reverteria. Também não sei se é um conhecimento que é certo, porque tem alguns relatos que falam dessa síndrome como apresentação inicial do linfoma, antes do tratamento, mas é uma síndrome que está relacionada a um pior prognóstico e que, quando encontrada, deve se associar ao ursacol e à prednisona. Era isso que eu tinha para falar. Parabéns, Natália, ficou excelente. Excelente, Natália. Parabéns, Natália. Deixa eu fazer um comentário só. Valéria está aí, né? Na Vanished Bile Duct Syndrome, a gente tem que ter pelo menos 10 espaços. E mais de 50% deles não podem ter ducto biliar. E ela tinha tinha 10, eu vi que tinha 10 espaço porta na biópsia, na descrição da histologia, e eu acho que ela devia ter ducto biliar, porque se ela não tivesse,
Valéria teria visto a ductopenia. Então, eu não sei, é um caso difícil isso aí. Pensar também em alguma coisa infecciosa, ela melhorou com corticoide, quer dizer, o quadro regrediu. Se fosse pensar num CMV ou numa colangiopatia do imunossuprimido por conta do linfoma, Campylobacter, Yersinia, esses bichos mais raros, também melhorou com corticoide, quer dizer, um negócio muito bonito o caso. Posso só falar alguma coisinha? Sim, doutor. Quando a gente não vê a lâmina, é muito difícil fazer comentário. Eu não gosto muito. Mas, assim, ele não descreve nenhum pigmento biliar. Então, assim, quando você tem obstrução da via biliar, por qualquer motivo, a primeira coisa que aparece é bilirrubinostase, e lá não descrevia. E ele não comenta se tinha reação ductular, ele só fala que tinha um infiltrado neutrofílico que permeava o ducto. Então, ele descreve uma colangite, embora tudo muito discreto. E não comenta nada sobre ausência de ductos biliares, né? Por isso que o que estava escrito era um quadro mais inespecífico, por isso que não dava para sugerir alguma coisa. Obstrução sem ter bilirrubina, entenderam? Por isso que ficou meio... Eu achei que as alterações são alterações mais inespecíficas mesmo. Nesta biópsia. Perfeito. A gente não consegue resgatar essa biópsia aí, Gama? Agora eu vou tentar. O Alberto. Eu vou tentar com a paciente, sim, e para fazer uma revisão com a doutora Valéria. Seria legal. Perfeito. A gente tem mantido contato, enfim, não vai ser difícil conseguir, não. Doutora Valéria, é o segundo caso desses que a gente está discutindo que tem dilatação sinusoidal. Quando que a gente valoriza isso para diagnóstico? Ai, Edu, isso é difícil de falar. Eu acho que, assim, quando você tem uma dilatação evidente, que está fora da margem do fragmento, que ela é, assim, de um grau moderado para acentuado, aí, sem dúvida, você tem que citar e você tem que tentar correlacionar com a clínica. Agora, quando é uma coisa muito discreta, às vezes está nas extremidades do fragmento, eu costumo nem citar. Ou, às vezes, os residentes colocam e eu falo, gente, não coloca, aqui é muito discreto, pode não ser nada. É difícil, mas eu acho que de moderado para cima, eu acho que a gente tem que considerar e tentar fazer uma correlação com a clínica. E, Valéria, e a imunohistoquímica, se a gente tiver, por exemplo, uma dúvida e a gente pedir imunohistoquímica, pode ajudar alguma coisa? Nesse caso específico de doença do linfoma de Hodgkin, o diagnóstico é mais histológico, sabe? Você vê o infiltrado inflamatório portal ou lobular com essa característica mesmo que chama a atenção para você suspeitar do Hodgkin. E aí você pede a imunohistoquímica para confirmar. Nesse caso, não tinha, né? Nesse caso, nessa biópsia, não tinha nenhum indício para você pensar em fazer uma imuno para ajudar. Eu acho que ela não ajudaria. Perfeito. Doutora Lara, o que você achou da apresentação da Nath? Sua pupila. Cadê a Lara? Saiu? Vai ver que ela falou e saiu. Gente, eu posso só falar mais alguma coisinha rapidinho aqui? Lá do 3.000 quilômetros longe de vocês? Sim. Eu quero dizer o seguinte, que essa pandemia, ela pode ter nos ajudado a pensar que a gente pode se juntar mais. Eu acho que nós que estamos aqui longe, tão longe, a gente não tem a oportunidade de ter tantas pessoas assim que tenham tanto conhecimento, tanta experiência. Eu acho que a gente tem que fazer uma reunião dessa pelo menos uma vez por mês, daqui para frente,
porque é muito bom para nós, a gente pode mandar nossos casos, é tão bom que a gente está tão feliz com isso, todo mundo que está longe, o povo que está tão bem, tão perto, então é muito bom, eu acho que a gente está tão feliz com isso, a gente gostaria que vocês mantivessem isso, porque isso vai ser muito importante para nós, para nossos residentes, nossos pós-graduandos por aqui também, tão maravilhoso, está sendo muito, muito bom, e muito obrigado, queria agradecer tudo isso que está acontecendo agora. A minha sugestão é que a gente faça pelo menos de 15 em 15 dias, em vez de uma vez por mês. Hoje, nessa sessão aqui, tem médico lá da minha cidade, de Santa Inês. Nossa! Eu fiz um convite, ampliei o convite, fui distribuindo, entendeu? Muito bom, vamos manter. Doutor Eduardo vai... Não, vamos manter semanal enquanto estivermos na pandemia, semanal, gente. E depois mensal. Doutora Maria Fernanda... E uma vez por ano, uma presencial com muita cachaça. Isso aí. Doutora Maria Fernanda tem um caso maravilhoso para a semana que vem. Essa anual com muita cachaça eu já vou organizar, doutor Edmundo. Gente, valeu. Muito bom, valeu. Tchau. Até a próxima. Parabéns a todos. Parabéns. Muito legal. Tchau. Tchau. Tchau.